Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos começar o nosso curso de Genética. Antes disso, eu gostaria de pedir para aqueles que têm mais condição de considerar de se tornar membro desse canal. Fazendo isso, vocês tanto valorizam o meu trabalho, quanto me incentivam a sempre disponibilizar de forma gratuita um conteúdo de qualidade que se aprende nos ensinos superiores. A genética é a ciência que estuda o genoma. O genoma, por sua vez, joga um jogo fundamental em definir as nossas características, ou em genética se costuma dizer mais caracteres. As nossas características ou caracteres podem ser simples quando, para elas serem expressas, dependem de apenas um gene. Elas, porém, são a minoria nos nossos caracteres. A maioria deles são complexos, ou seja, dependem da interação de dois ou mais genes, geralmente é muitos genes, e isso torna o estudo desses caracteres mais complexo, e até hoje não se entende perfeitamente como muitos de nossos caracteres vêm expressos. Alguns deles podem ser a cor dos olhos, diabetes, altura e até mesmo o próprio peso. Aonde nós encontramos o nosso material genético? Ele pode ser encontrado tanto no núcleo, sob a forma de cromossomo ou cromatina. Rapidamente aqui para vocês. Cromossomo e cromatina são a mesma coisa em estados de agregação diferentes. Eles são material genéticos complexado com proteínas, e eu vou explicar melhor sobre eles numa aulinha de mitose, provavelmente. Este material genético no núcleo é linear, ou seja, tem começo, meio e fim, e sofre um desgaste a cada replicação. E a gente também pode encontrar o nosso material genético nas mitocôndrias. Frequentemente a gente esquece que a gente tem material genético aqui também, fora do núcleo. Esse material genético é circular, ou seja, não tem começo, meio e fim, e então não sofre esses processos de desgaste. Vamos então definir algumas palavras que nós falamos com frequência em um curso de genética. O que é a genômica? A genômica é o estudo da função e interação de todos os genes de um genoma. O que é um gene? Um gene é a unidade funcional e estrutural do nosso genoma. Um gene codifica por um RNA e que, por sua vez, pode codificar uma proteína, mas pode também codificar para mais de uma proteína, como pode também não codificar para nenhuma proteína. O que é o locus genético? O locus genético é o local no genoma onde você encontra o gene. Por exemplo, se é na mitocôndria, se é no núcleo, em qual cromossoma no núcleo você encontra ele, em qual braço do cromossoma você encontra ele. Iremos conversar melhor sobre o braço de cromossomas logo mais, uma outra aula talvez. O que é um alelo? O alelo são versões do gene que podem variar entre si. E essas diferentes versões podem resultar em um diferente fenotipo. O que é um genotipo? O genotipo é o conjunto de todos os alelos de um genoma, enquanto o fenotipo é a expressão desse genotipo, ou seja, desse conjunto de alelos, mais a interação do organismo com o ambiente. O fenotipo se pode observar tanto nas nossas características físicas externas, quanto também, por exemplo, nas reações bioquímicas intracelulares. Ou seja, ele pode ir tanto de um aspecto macroscópico, mas também se pode observar em um aspecto microscópico. A vasta maioria das patogêneses que afetam a humanidade, que também patogênese, doenças podem ser consideradas fenotipos, são complexas no sentido, a maioria delas são complexas no sentido que envolvem mais de um genes, mas elas também não são determinadas apenas pelo genotipo.
Também se tem uma influência do genotipo com o ambiente. Por exemplo, o infarto do miocárdio e a diabetes pode sim haver uma predisposição genética, mas a interação com o ambiente, no sentido de praticar exercícios físicos e ter a alimentação saudável, podem diminuir a incidência em uma população com a predisposição a essas patologias, da mesma forma que péssimos hábitos alimentares e o sedentarismo podem aumentar a incidência em uma população que não possui a predisposição genética. Agora, um breve resumo sobre a progressão dos estudos de genética ao longo do tempo. Em 1860, Mendel conseguiu, de forma puramente empírica, definir algumas leis sobre a transmissão dos nossos caracteres. Leis essas que são válidas até hoje, porém, principalmente elas são válidas para os caracteres simples, que requerem apenas um gene para influenciar em um fenotipo. E na maioria dos casos, então, essas leis não são válidas. Não se aplicam. Em 1944, se definiu que era o DNA o portador da informação genética que é graças a ele que se transmite, então, uma característica. Antes dessa época, se acreditava que eram as proteínas as responsáveis por transmitir as características genéticas. Isto por causa da sua complexa estrutura que essas podem possuir. Mas se provou, então, que não eram elas, e sim o DNA. Em 1953, Watson e Crick conseguiram demonstrar a estrutura deste componente, do DNA, que ele se organiza, então, em uma forma de dupla hélica. E em 1956, conseguiu-se definir o nosso número de cromossomas, nascendo assim a citogenética, permitindo um aumento da nossa compreensão de síndromes como a síndrome de Down, de Turner e de Klinefelter. Em 1977, com a chegada da possibilidade de se sequenciar todo um genoma, a gente evoluiu ainda mais na nossa compreensão da genética. Em 1977 se usava uma técnica chamada o sequenciamento de Sanger, que a gente vai estudar melhor sobre ela em uma aula separada. E em 1983 uma outra revolução aconteceu com a chegada da técnica PCR, Polymerase Chain Reaction, onde você pode amplificar muito material genético a partir de uma quantidade muito pequena. Que essa técnica é usada sempre, para tudo até hoje. Enfim. Após os anos 2000, as técnicas de sequenciamento do genoma sofreram uma outra revolução através da chegada da técnica denominada Next Generation Sequence. Essas duas técnicas de PCR mais esse mecanismo de sequenciamento do genoma extremamente eficiente revolucionaram toda a nossa genética. Utilizando então as técnicas de sequenciamento do genoma e a PCR, se começou um projeto de pesquisa científica internacional denominado Projeto Genoma Humano, com o objetivo de sequenciar todos os pares de bases nitrogenadas que compõem o nosso genoma, identificar todos os nossos genes e mapeá-los. Este projeto começou em 1990, foi até 2003, foram gastos 2 bilhões e meio de dólares e muito do processo de dados, das informações obtidas, ocorreu manualmente. E apenas uma comparação, atualmente é possível sequenciar todo um genoma em poucos dias, utilizando a técnica de sequenciamento Next Generation Sequence, e tudo isso utilizando softwares que processam os dados para nós, e tudo isso por menos de $1.000. Enfim,
O resultado desse projeto Genoma Humano surpreendeu os cientistas, pois se descobriu que o ser humano possui apenas por volta de 20 mil genes no seu genoma. E antes desse projeto se estipulava que a quantidade de genes que um ser humano possuía era no mínimo 100 mil, por causa da nossa complexidade. Mas este baixo número de genes é possível, pois depois se descobriu mecanismos moleculares que permitem que de um único gene se produza múltiplas proteínas. Um desses mecanismos, por exemplo, é o splicing alternativo, que será melhor explicado em outras aulas. Após o projeto Genoma Humano, também foi possível observar que a espécie humana possui entre si uma baixíssima variabilidade genética, que a variação média do genoma entre dois indivíduos não passa de 1% do genoma. Obviamente, este 1% possui a sua relevância fenotípica. E essa baixíssima variabilidade deriva do fato que a vasta maioria dos seres humanos derivam de um pequeno grupo que migrou do norte da África para o resto do mundo. Esta vasta quantidade de informações que nós podemos adquirir do genoma de um indivíduo, associado a uma maior compreensão molecular das doenças, pode trazer para nós problemas éticos. Por exemplo, pode ocorrer um selecionamento pré-natal de fetos, de bebês, de novos indivíduos com fenotipos desejados e a exclusão daqueles que possuem fenotipos não desejados. Um outro questionamento, porém, pode ser que seguros de saúde poderiam exigir um sequenciamento genômico de seus assinantes, de seus pretendentes, e assim identificar caso o indivíduo possa possuir uma elevada probabilidade de apresentar uma patologia que iria requerir uma assistência muito custosa e assim elevar o preço desse seguro de saúde. Ou então, apelando para um cenário futurístico, isso pode progredir até mesmo a perda da liberdade. Pois, por exemplo, a gente seria rotulado. Um exemplo aqui que eu criei agora. A gente poderia ocorrer que no nascimento poderia ter uma seleção de indivíduos que apresentam um genoma que tendem a um maior potencial intelectual e condená-los a uma vida de estudo, enquanto indivíduos que possuem um genoma que tendem a uma maior potência física, a manifestar maiores qualidades físicas, condenaram a uma vida de trabalhos manuais. Lembrando que esse aqui é só um exemplo que eu criei agora. Na verdade, a gente não tem muita compreensão científica sobre o que quer dizer a inteligência e a gente também não sabe nem definir direito o que é inteligência. É isso aí, galera. Essa foi a nossa primeira aula de genética, introdução, alguns conceitos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like no vídeo. Compartilha com a galera que está estudando genética também na faculdade. E se inscreve no canal que vai falar tudo sobre medicina. Fui!